No programa de hoje, vamos falar sobre comportamento tóxico. Tem interesse? Então vamos lá. Ele é graduado em Sociologia, mestre e doutor em Psicanálise, mestre honoris causa em Educação Social e Comportamental. Seja bem-vindo, J. Master. Valeu, Tudo bom, meu irmão? Tudo bem? Prazer estar aqui, viu? Que bom. Obrigado pelo convite. Fico feliz. Estamos estreando esse podcast aqui na TV Cajazeiras, né? Um espaço maravilhoso, onde tem várias matérias. Tudo que acontece aqui no bairro de Cajazeiras e em Salvador, a TV Cajazeiras está publicando, está postando, certo? Tem um compromisso com o social, né? E eu estou aqui iniciando esse podcast de muitos que virão, e fico muito honrado. Primeiro, pela primeira vez que eu estou entrevistando meu irmão. Não é isso? Meu irmão. Exatamente. Fizemos alguns ensaios, né? Exato. Já. Fizemos Mas alguns. oficialmente é a primeira vez. E assim, é uma coisa meio... sei lá, uma coisa meio estranha, porque assim, a gente se conhece desde sempre, né? Mas aí fomos cada um galgando suas trajetórias. Suas trajetórias. Então, Jô. Pode Jô ser. É tão carinhoso, tão bonito. Pode ser também. Né? Jô. Hoje pode ser. Hoje pode, né? Tranquilo. Mas é J. Master. Isso, esse é o nosso nome de trabalho, né? Inclusive, Isso. J. Master é uma marca registrada Olha minha, aí, né? tá? Registrei a marca na área de treinamento e desenvolvimento pessoal. Então me ajuda aqui para o público que está nos assistindo. Vamos falar sobre o comportamento tóxico, mas assim, dessa sua formação. Aqui tem vários temas, e dá um esclarecimento para a gente aí dessas suas graduações. Tá certo, foi bom até você falar nisso. E, normalmente, título, ele não nos define. Tá. Ele só dá o caminho de onde a gente veio, onde a gente passou, por onde a gente foi buscar o conhecimento que tem. Então, é como você falou aí, né? Sociologia é uma área que desde 2017 eu concluí a graduação, e de lá para cá, principalmente na pandemia, eu fui buscar outros conhecimentos. Aí você viu aí, ó, eu sou mestrado e doutorado livre em psicanálise clínica por uma instituição em São Paulo. Sou profissional Life Leader Coach pela SLAC, Sociedade Latino-Americana de Coach. Que maravilha. E também fui honrado, né, com o título de mestre honoris causa em Educação Social, Educação Humana e Educação Corporativa. Isso é uma trajetória, Sam. É uma trajetória, não é você sentar numa mesa... Você não compra isso. Isso é algo que Obviamente, você galga. tudo na vida é pago, Sim, tá? sim. É uma ilusão achar que nada que você só consegue. Tudo foi pago, mas foi pago com muito suor também, não só dinheiro, mas muita. Eu tenho para mais de 12... Noites perdidas. Eu tenho para mais de 12 mil horas estudadas nas áreas na área humana, que é o meu foco, né? Certo. Então, isso só eu e a família sabe o preço que foi e que ainda é para você manter, né? Mas é isso, Sam. Eu lembro que a gente, aqui quebrando um pouco o protocolo, no nosso encontro em família, às vezes, cadê Jô? Jô tá lá estudando, exatamente. Tá fazendo... Então, isso também é um preço que se paga, Você né? viajou também, né? Você conheceu... Sim, aí nessa trajetória países, tive a oportunidade, né? Trabalhando para algumas multinacionais, empresas grandes no país, na área também de saúde preventiva, terapias preventivas, eu tive a oportunidade de viajar. O Brasil eu viajei quase todo, praticamente todo. E alguns países na América do Sul, Argentina, Uruguai, Paraguai, Chile. Então, essas regiões onde tinha brasileiro, na época, né, que eu estava viajando muito por uma indústria, e eu viajei todos esses países em busca de brasileiros. Com que objetivo? Treinar e desenvolver eles na área pessoal e profissional. Então, esse sempre foi meu foco. Ô, Jô, você estava comentando aqui que em dado momento você refez a sua trajetória, não foi isso? Sim. Por conta de você encarar uma situação e dizer, pô, tô dando um tiro no pé, eu tô enxugando gelo. Como é que foi isso? É aquela questão que a gente falou sobre a grandeza? Sim. É isso? Sim. Tá certo. Eu sabia que isso ia tocar na sua mente. Então, Sam, existe uma ferramenta na qualidade chamada Pareto, né? Diagrama de Pareto. Esse diagrama nos mostra que 80% do seu resultado
vem só de 20% de coisas que você se envolve. Basicamente é isso. Ou seja, você pode estar fazendo muita coisa e produzindo pouco. Então, a mudança de paradigma que aconteceu comigo profissionalmente foi isso. Quando eu disse para você que eu vendo grandeza, é porque eu tomei isso para mim. Que tudo... Eu tenho um grande amigo, Lorival, um grande empresário, multi-empresário no Brasil. Ele me disse uma vez uma frase assim, ó. Jô, ele também me chama de Jô. Dê ou busque 100% de tudo que você faz. Então essa frase foi impactante, foi muito forte para mim. E foi daí que a gente buscou esse reposicionamento que você está falando. Então hoje o meu foco é ajudar pessoas a atingirem suas metas, pessoais e profissionais, empresas qualificarem seus líderes e suas equipes e, na área de saúde mental, ajudar pessoas, organizações, empresas, seja lá quem for, a melhorar emocionalmente, mentalmente, para que eles possam voltar a atingir suas metas pessoais, buscar grandeza. E isso está um pouco até na minha missão, na minha visão, nos meus valores empreendedores. E já está contido esses pensamentos. Sim, Jô. Como o tema é comportamento tóxico, né? A gente sabe que o comportamento tóxico ele não é uma coisa nova na história da humanidade, né? A gente percebe que o ser humano está o tempo todo competitivo, mulher e homem, né? E tal. Então, uma pergunta que não quer calar. O que de fato é um comportamento tóxico? Né? Fantástica essa pergunta. Deixa eu primeiro focar isso aí que você falou, que não é da agora. Não é da agora. Não é de agora, não. Se a gente rastrear a história da humanidade, nós vamos encontrar em todos os tempos o que hoje chamamos comportamento tóxico. Essa é uma palavra nova, tá? Certo. Essa é uma abordagem... Um termo assim, né? Isso, uma abordagem nova. A gente fica... o homem ele é muito fácil de evoluir, ele quer evoluir sempre. Então, ele não quer usar termos antigos. Aí ele chegou esse agora. Estamos nessa etapa agora. Comportamento tóxico. Mas deixa eu dizer uma coisa para você. Eu não vou muito longe, não. Vou dar um exemplo, porque aí seu público, meu público, podem pesquisar e vão achar isso. Existe um relato nas escrituras de um casal, que é o ponto que a gente vai entrar, né? Sim. O comportamento tóxico na família. Isso. Abigail e Nabal. Nabal, as escrituras... Peraí, Abigail é um homem ou uma mulher? Abigail é uma mulher. E o Nabal é o marido. É o marido. Sim, vamos lá. Isso. São duas personalidades completamente diferentes. Sim. Entretanto... Estão casados. Viviam num relacionamento tóxico. Ele tinha um comportamento tóxico, ela enfrentou isso durante muito tempo. Gente. E é fantástico. Segundo a escritura, ele era um homem tolo, inútil. Ele era um homem rico, prepotente, não seguia a orientação de ninguém, e é daí que nasce esse comportamento tóxico. E o relato, se for procurar, está lá em 1 Samuel, nas Escrituras, capítulo 25. Tá. Aí lá conta a história. Mas o que é que eu quero dizer? Eu só quero temporizar, como você falou, que não é de agora. Não é. Certo. Veja lá na família e no casamento como um comportamento tóxico pode ser assim devastador. E é o que foi. O desfecho da história conta isso. Sim. Mas vamos andar no caminho, né? Vamos trazer para cá. Aí você perguntou agora o que é. O que é? Na psicanálise, a gente entende, a gente aprende, a gente estuda que o ser humano ele tem uma estrutura psíquica. E eu não vou abordar aqui porque não é aula de psicanálise, né? Mas deixa eu lhe dizer com respeito ao comportamento tóxico. O ser humano, o homem ou a mulher, pode desenvolver uma estrutura que todos nós temos. Podemos não, nós temos a estrutura, a neurose e a psicose. São as estruturas básicas. Isso estou falando bem raso, tá? A neurose e a psicose. Todos somos neuróticos, em algum grau. Certo. A psicose já é um agravamento, já é uma inflamação. Já é preocupante. Isso, todas são. Mas a psicose, ela já envolve o externo. A neurose é um conflito com você mesmo. A psicose é um conflito de você com tudo que é externo. Então é um agravamento da neurose. E existe uma luta, um estudo, uma busca no meio psicanalítico, psicológico,
neurológico, psiquiátrico sobre isso. E o comportamento tóxico é o quê? Aí na psicanálise, eu vou falar pela psicanálise, nós tratamos isso como narcisismo. A pessoa que tem um comportamento tóxico, na psicanálise, ele é encarado como um narcisista. Sim. O que é um narcisista? Se você for pesquisar, você vai encontrar que é uma filosofia, é um complexo de um personagem, né, bem antigo, que remonta o nosso ser. E isso quando a criança começa, vamos dizer assim, começou a mamar em diante, já foi. Nasceu, começou a mamar, ele vai entrar nos períodos, ele vai passar por fases. E o narcisismo é o quê? É quando há um bloqueio, uma ruptura, vamos dizer assim, um recalque com o que aconteceu. A criança era e ela se encontra com algo externo. No caso, o objeto, que é a mãe, ou o pai, ou o cuidador. Então, a criança tinha um sentimento, uma vontade, estava tudo nela, implícito nela. Sim, e ela tinha um posicionamento. Sim. Ela chora para mamar, ela chora porque está suja, ela ri porque está alegre, ela ri porque foi provocada. Mas na hora que entra uma certa consciência do externo, aí começam as frustrações. E isso é inconsciente. Sim. Mas vamos pular essa parte, que ela é um pouquinho complicada. Vamos por narcisista. O narcisista é um estado mental entre a neurose e a psicose. Não se há consenso. É um estágio entre esses dois aí. Porque ele pode ser latente, a pessoa é narcisista, é latente, é ali, é tímido, não gosta muito de se expor, mas ele pode ser também exposto, ele pode ser externo, onde é aí que vem os comportamentos tóxicos no trabalho, na família e no casamento. Sim. O narcisista se acha superior a todo mundo. Gente. Ele não segue regras a não ser as dele. Ele impõe, ele humilha, ele não valoriza, ele não tem assim a base para empatia. Sim, sim. Agora, com um detalhe, Sam, que aí é uma outra aula para a gente aprofundar nisso. Tá. O narcisista sabe tudo o que está fazendo. Ele é consciente, diferente do esquizofrênico, que já pode ser até um caso, um esquizoide, né? Que já pode ser um caso mais sério. Mas ele faz por um prazer. Sim, ele pode estar alimentando ele está buscando o ego. Ele pode estar alimentando o ego, porque ele é consciente, entendeu? O narcisista. Certo. Então, quando a gente fala de relacionamento, do comportamento tóxico no trabalho, um chefe, um líder, o encarregado, se ele tiver esse estigma, se ele tiver esse diagnóstico, talvez nem sabe ainda, mas se ele tem um estilo dominador, um estilo assim imperativo, tudo tem que passar por ele, nada está bom sem o crivo dele, entendeu? E isso é evidências, são indicativos de narcisismo. Ô, Jota, vamos lá. No trabalho, realmente, eu também tenho o meu trabalho secular e a gente tem uma equipe lá e tal. E aí a gente vê o seguinte, que o chefe, o patrão, quer resultados. Sim. É a máxima dele. Sim. Ok. Só que muitas das vezes ele não está... É talvez isso que você está dizendo. Ele constrói um plano e diz, eu quero que façam isso, quando não vê a limitação individual de cada funcionário. Certo. Um vai dar um resultado, o outro vai dar um resultado, sim. Diferencial. Então, implica nisso, ou seja, o comportamento tóxico é não realmente ouvir a equipe, é querer... isso? Vamos encarar assim, ó. Eu posso até já definir como um comportamento tóxico. Pronto. Isso aí eu tenho liberdade para dizer isso. Você tem, qualquer um tem. Agora, a definir que ali é um comportamento narcisista, aí precisa de terapia, precisa buscar um profissional para ele definir se é isso que a pessoa está enfrentando. Agora, respondendo a sua pergunta, uma empresa, ela tem um objetivo, ela tem metas e ela precisa cumprir. Ela contrata pessoas e começa a exigir que aquelas pessoas deem o resultado. Tudo isso aí, Sam, é uma problemática tão grande. São fases, são processos que têm que ser alinhados para que isso seja corrigido. Algumas vezes, o chefe ou o encarregado, com um treinamento, ou ele passando por algumas sessões de coach, de liderança, ele pode acordar para algumas técnicas que ele não dominava. Eu vou lhe dar um exemplo.
Em Belo Horizonte, certa vez, eu estava treinando uma empresa que tinha 12 gerentes. Então, 12 gerentes? Eram 12 lojas. Cada uma tinha um gerente. Sim. E a coordenação geral, a pessoa que mandava em todos os gerentes, era uma pessoa extremamente produtiva, assertiva, dava o resultado. Só que ela atropelava todo mundo. O objetivo era cumprir a meta de venda. E eu, participando desse processo, fui apresentado, a gente começou a desenvolver um relacionamento profissional e ela aceitou entrar num programa de autoconhecimento e desenvolvimento pessoal para poder melhorar a ação. E com poucas sessões, o que eu ouvi me deixou muito feliz. A pessoa disse assim, eu nunca imaginei que tinha técnica para demitir um funcionário. Por quê? Porque existe a delegação, né? Você delega, depois você dá o feedback, depois você pode ter um processo de advertência verbal, advertência escrita e depois uma justa causa. A pessoa era coordenadora de todo o processo, mas não dominava esse conhecimento, essa competência técnica. Sim. Pronto, aquela figura de mandona, né? de arrogante, de prepotente, foi substituída aos poucos por uma pessoa em evolução. Essa é a funcionária que a empresa queria. Então, esse é um dos cases que eu tenho até hoje. E por isso que quando você me fala isso, a gente não pode já taxar, esse é um chefe narcisista. Não. Tá. Mas ele está num comportamento tóxico. Todos nós estamos em processo de evolução, né? Sim. E aí, indo para o viés da família, você tocou aqui do trabalho, agora no viés da família, na verdade, eu posso ter um comportamento tóxico. Pode, naturalmente, o pequeno, o grande, isso fruto da infância. Sim. Acúmulo de coisas, não é isso? Na visão da psicanálise, tudo que está acontecendo com a gente hoje é fruto do que aconteceu. Melanie Klein é uma grande, um vulto, né, na psicanálise. Ela defendia que a relação da criança com o peito da mãe determinaria talvez toda uma vida daquela criança. Pode ser que tenha elementos que ajudem, mas para o bem ou para o mal. Tá. Mas a relação dela com o peito da mãe. Então, olha, tudo vem da infância, das fases sexuais que Freud defende, tudo isso. Tá. Isso é muito complicado, não é assunto para a gente estar tentando entender numa conversa. Isso é ciência. Mas uma coisa que possa ajudar o amigo que está assistindo ou a amiga que está assistindo a fazer uma introspecção, uma reflexão de si, porque não é simplesmente impor, você é tóxico, e sim olhar para si e ver se eu estou tendo um comportamento e eu fazer um trabalho de melhorar. Exatamente. Melhorar o meu comportamento. O comportamento tóxico, no casamento, ele já se mostra assim, eu estou usando a sua expressão, mas na minha visão está o narcisista, tá? Mas pode ter outros problemas, inclusive piores. Por isso, um comportamento tóxico é aquele que restringe o outro ou os outros, os membros da família. Assim como a empresa deixa todo mundo, quando o carro do chefe chega, todo mundo para, todo mundo muda o ânimo, o humor. Isso já é indicativo de um comportamento tóxico por quem está provocando aquilo. Agora, na família, a mesma coisa. Não é só a figura do chefe da família. Pode ser um comportamento tóxico de um dos filhos, da esposa, de um pai ou da mãe que more com os filhos ainda casados. Então, o comportamento tóxico, ele atinge qualquer pessoa. Você entendeu, Sam? Entendi. Agora, quando se é criança, se é estruturalmente dominado por uma outra, né, por uma outra linha, aí não se parece muito. Mas o adulto, não. O adulto se impõe. O adulto menospreza o outro, não leva em conta a opinião do outro. Tudo tem que ser perfeito na visão dele. Entendeu? Se não passar no crivo dele, não é bom. Ele menospreza, se você dá uma boa ideia, ele primeiro menospreza, para depois dizer até que a ideia foi dele. Ô, Jô, tem pessoas que têm dificuldade de dizer obrigado. Sim. Com licença. Sim. Desculpe. De empatia, sim. E aí eu concordo com você, vamos colocar tudo isso num rol tóxico? Vamos. Vamos lá. Porque ele disse assim, você foi mal educado. Pode até ter sido mal educado, mas você permitiu desenvolver um comportamento tóxico em você. Jota, mas foi inconsciente. Foi inconsciente, mas hoje a sua ação não é mais. A partir de agora, pega a visão. Corrija. É aí que eu vou dar um salto naquela questão do casamento. Vamos chegar lá agora. Não assiste mais jornal
principalmente os jornais locais, sem ouvir a enxurrada. Feminicídio. Aí, ó, é nessa hora aí que a gente tem que botar os pingos nos is. Quando um comportamento tóxico me leva a uma ação criminosa, note que quando eu falei no início, até foi em off que a gente estava falando aqui, né? Na multidisciplinaridade para cuidar desses casos. Não é um terapeuta sozinho. São vários. Porque quando há o feminicídio, a pessoa mata a outra pessoa pelo fato de ser mulher, não é isso? Sim. Isso é o que caracteriza o feminicídio. Pode ter tido vários motivos aparentes. Aí o narcisista já acha que o motivo são os dele. Ele tem motivo para fazer aquilo. Ele é superior. Mas não inocenta ele não, viu? Eu quero até ressaltar isso, que um comportamento narcisista não é elemento para ameniza a pena, o coitado. Não. O narcisista, ele é consciente. Então entra o viés jurídico, que você cometeu um crime, e ainda um crime agravado, que ele não é um crime simples. Ele é de potencialidade maior, porque é um feminicídio. Quando a gente vê isso aí, não tenho a menor dúvida. A maioria desses estão dentro da sociopatia, são sociopatas, são psicopatas, são esquizofrênicos, são, inclusive, narcisistas. São tudo isso e um pouco mais misturado. Como nossa conversa começou em comportamento tóxico e narcisismo, eu só quero aqui ressaltar e reafirmar que o comportamento narcisista, a síndrome, né, a patologia do narcisismo numa pessoa, ela não tira você da consciência. Você é consciente de tudo que está fazendo. Por isso que a lei, mesmo com laudo, mesmo que se a pessoa, esses diagnósticos não inocenta do crime, como o feminicídio, ou tem o espancamento, né? Tem o cárcere privado, tem a humilhação. Quantas pessoas aí, quantas famílias vivem destruídas? E olha, aquilo que você falou lá atrás da criança. Uma criança vivendo num ambiente desse, mesmo que não haja morte, mas há o comportamento tóxico ali por décadas. Sim. Como você acha que vai ser essa criança? A chance dele imitar aquele comportamento é grande. A chance dele também buscar um outro caminho diferente do que ele viu a vida toda é válido. Mas o que a gente mais vê é um comportamento repetitivo. Entendi. É o que a gente mais vê, tá? Ô, Jô, exato. Você, como estava explicando aqui sobre a sociologia, né? Primeiro, teve que dar um freio para se graduar, né, na sociologia, para depois você dar seguimento no atendimento da psicanálise. E você também falou aqui ainda há pouco, acho que foi em off também, que você não está só nessa vivência, nesses atendimentos. Você tem uma rede de parceiros, de amigos que conheceu ao longo dos anos e especialista. Então, em uma situação crítica, você recorre a esse grupo. E né? Aqui é bom porque o público vai entender uma coisa aqui muito importante. É oportuno aqui. A psicanálise é uma ciência livre que pessoas que tenham qualquer graduação ou mesmo que não tenham uma graduação, ele tem um campo de atuação na psicanálise. Certo. Mas a psicanálise, ele é a cura pelo amor, como dizia Freud. E o amor advém do ouvir. Então a psicanálise, ela atua ouvindo, o que a gente chama de associação livre. O paciente senta numa posição confortável e ele vai simplesmente falar. Brevemente ou de maneira bem sutil, o psicanalista vai conduzi-lo ou induzi-lo a se expressar, a dizer. Nesse conjunto de expressão, ele vai dizer o que está incomodando ele. Vem palavras, vem reações, vem, como a gente chama, né, de xistes, atos falhos. Vem no meio dessa associação livre, dessa conversa. E a outra ferramenta é a interpretação do sonho, que não tem nada com misticismo. É uma ciência que analisa o material do seu sonho. O que é que você tem sonhado? A psicanálise, quando aprofundada, quando feita de maneira responsável, ela começa a entender o que permeia os seus sonhos. E ali o seu inconsciente está mandando material que está lhe incomodando. E é esse material, palavras, frases, gestos, comportamentos seu durante uma sessão que o analista organiza
Sim. E com o tempo, com o passar das sessões, você vai se entendendo. Você começa a se entender o que está acontecendo com você. E a cura vem pelo seu autoentendimento. Esse é o trabalho base da psicanálise. Certo. Aí, o que é a psicologia? A psicologia é uma ciência que estuda os desconfortos mentais e emocionais aprendidos na academia, dentro de uma faculdade. Você não se torna psicólogo sem ir na faculdade. Entendeu? Sim, sim. E as ferramentas são parecidas com a psicanálise, mas a psicologia tem um arsenal de ferramentas muito rico que também ajuda nesse desenvolvimento e nesse autoconhecimento. Tá. E encerrando, vem a psiquiatria. O que é a psiquiatria? É o conjunto disso tudo que eu te falei, com a autoridade de usar os fármacos, remédios. Sim. Então, só quem pode prescrever o uso de medicamento são os psiquiatras. Entendeu? Certo. E nessa equipe começa a surgir outros. Os neurologistas. Entendeu? Sim. Neurologistas é uma área muito importante para a saúde mental. Ô, Jô, é uma vírgula. Sim. Realmente, falando como um pouco leigo, vamos falar assim, tá? De um modo geral, o público de um modo geral. O psicólogo é um médico de doido, ou coisa parecida, ou o psiquiatra é médico de doido, tal. E eu estou vendo aqui e sei que esse conteúdo vai informar muita gente. Sim. Para com isso. Para com isso. Você precisa, eu preciso, todo mundo precisa. Pronto, você falou a frase. Todos somos loucos. Então, todos precisamos de um terapeuta, de um psicólogo, de um neurologista, em alguns momentos específicos, de um psiquiatra. Sim. Porque, Sam, não são profissionais que lidam com doidos. Assim, a visão, o coletivo, né? Falando do doido varrido. Isso já passou. Hoje, o profissional que pode lhe ajudar preventivamente, pode lhe livrar, pode ajudar você a se livrar de um mal-estar, até uma pontada no peito que você corre para o cardiologista, pode ser caso que um terapeuta lhe ajudaria, palpitação, suadeira, sabe, tremedeira, medo, insegurança, tudo isso não é objeto de louco, é objeto de neuróticos, que todos somos, né? Certo. Rapaz, você falando aí, homem, né? Vou falar na postura de um homem, e quem está assistindo certamente pode se colocar nesse lugar, certo? Então, assim, é o momento do homem, rever seus valores, com certeza, né? Fazer uma introspecção dele dizer, eu quero melhorar, porque assim, tá acontecendo um feminicídio, uma parte é porque o cara tá desesperado, ele não quer perder aquela mulher que ele amou, mas só quanto tempo ele vem espancando? Espancando não é físico, de várias formas. De várias formas. Né? A mulher financeira. A mulher é tão sensível que às vezes um tapa, não querendo dizer que tá certo, mas às vezes um tapa não dói tanto do que uma palavra, de um argumento, tal. Então, é o momento de cada um fazer essa autoanálise e procurar esse profissional. Porque assim, por enquanto tá tudo bem. Aí a mulher não quer separar, tá tudo bem, mas ela tá calada. Mas no momento que ela desabafar, quer dizer, olha, acabou, não quero mais. Aí, meu filho, isso aí. Aí perdeu. Sabe por quê? E é o que ocorre nos feminicídios. Nada abrupto resolve. Nada de vez resolve. Assim como um comportamento tóxico, ele se desenvolve e ele conclui, chega a um resultado, a evitação ou a mitigação dessa situação também. Os sinais iniciais, né, os sinais que iniciam um comportamento tóxico, eles são percebidos. Então, é buscar informação. Se, por exemplo, no trabalho, eu percebo que o comportamento de quem está na liderança, ou até mesmo de parceiros, de colegas, é tóxico, eu preciso me posicionar. Só que não é aquele posicionamento também do combate direto, da afronta. É o combate do diálogo, da sugestão de buscar ajuda. Hoje as empresas têm os processos de governança, né, que eles têm que abrir canais de comunicação para as pessoas denunciarem abusos. Então as empresas que têm futuro são empresas que já estão preocupadas com isso. Mas mesmo que não tenham um programa oficial, pode-se procurar o chefe imediato, a diretoria, o dono da empresa e dizer, olha, esses são os sinais de que pode destruir ou está prejudicando a empresa. Na família, a mesma coisa. Tanto o homem, que é minoria, mas o homem também sofre
com mulheres narcisistas, tá? Tem casamentos também. Tem mulheres com comportamento tóxicos. Tem também, com certeza. Isso, mas é minoria. Tá. A maioria ainda é o homem. Por quê? Porque a história mostra que a luta da mulher por sua emancipação, que isso remonta lá à Revolução Francesa, né? Sim. E não é da agora que a mulher luta para ser valorizada e reconhecida. Nos últimos anos, até com o advento da internet, com o advento das mídias, fez com que parecesse que nunca a mulher foi prestigiada. Não é verdade também. Sempre, em todas as culturas, sempre houve segmentos, interesses, partes da sociedade que defendiam as mulheres. Só que também sempre houve o abuso. Sempre houve. E aí qual é a palavra que enquadra tudo isso? Machismo. O posicionamento machista. É o homem que manda. Ele é maior do que a mulher. E isso embasado em vários equívocos, em várias interpretações erradas, inclusive das escrituras, que interpretam errado e colocam o homem numa posição que não é a dele. E a mulher também numa posição que não é a dela. Mas não tem de pronto, de imediato, uma solução para isso. Mas tem comportamentos positivos, comportamentos assertivos, comportamentos compartilhados, que eu, você, qualquer mulher, qualquer cidadão pode procurar para esse apoio no início. Ah, mas eu já estou. Então, tem que buscar autoridade, tanto autoridade civil, quanto autoridade médica, quanto autoridade terapêutica. Existem autoridades que quem se sente prejudicado em um relacionamento, em um casamento, em um emprego tóxico ou narcisista, tem ferramentas para ajudar. Só não pode ficar quieto, se acomodar, dizer que não tem jeito e acabar sofrendo o que mais está acontecendo agora, né? Sim. Você diz aí, essa busca do homem, eu vou perder. Não, ele já perdeu há muito tempo. Uhum. Ele só, como não houve uma correção, não houve uma autoridade em cima dele precocemente, e ele é consciente, tá? Só repetindo isso. Ele acaba indo por finalmente, pela sensação de impunidade. Sim, e aí já é uma área jurídica que não é muito a minha, mas eu tenho amigos da área jurídica que me explanam bastante sobre isso. E tem sim solução. É só a gente buscar um caminho que seja o caminho contrário ao do tóxico. Então vai aqui o recado para o Marada. Vai lá, faz a sua autoanálise, faz os seus questionamentos e veja, porque realmente... Sam, como é consciente, o comportamento tóxico, o narcisismo é consciente, normalmente o narcisista não gosta de terapia. Assim como o perverso, a pessoa com o estado emocional, com a estrutura psíquica de perverso, ele não busca tratamento, porque ele está alienado. Ele vive alienado. Mas o narcisista não, ele é consciente, mas também ele não gosta, porque ele acha que não tem problema nenhum com ele. Mas aqui vai o recado, procura, cara. É o futuro seu, o futuro de sua família, é o seu futuro profissional, que está em jogo, que é o que está vendo aí, né? Famílias destruídas, profissões destruídas, empresas destruídas por comportamentos tóxicos. Então, chega, é a palavra que a gente ouve, e eu sou solidário a essa palavra, chega, mas é a busca profissional. Existem vários profissionais que podem ajudar nesse campo e é hora de buscar ajuda. Ajuda profissional, diversas formas de ser ajudado profissionalmente. Jô, bebe um golinho dessa água aí. Quero, vai ficar difícil, né? Quero mandar um recado aqui, uns agradecimentos a Netox. Netox é um parceiro aqui da TV Cajazeiras, certo? E atende a Cajazeiras 11, sim, que é a internet fibra. Sim. E atende maravilhosamente. E é ele também, é a Netox quem atende aqui a TV Cajazeiras para toda essa transmissão. Nos conectando com o mundo, né? Exatamente. Então, mandando um abraço para eles, certo? E também para toda a direção aqui da TV Cajazeiras. E deixa eu lhe dizer uma coisa. Como você está falando de seus parceiros, eu também quero mandar um alô e um abraço para nosso irmão Ed, da Ed Soluções, que é uma empresa que eu peguei do início e tenho ajudado tanto ele quanto sua equipe a se desenvolverem pessoalmente em busca do resultado profissional, viu? Um abraço, Sam. E um abraço de Sam, de Jô para Ed. A Ed Soluções, beleza. Quero agradecer a você, J Master, né?
daqui, eu também que agradeço, de Cajazeiras, de Salvador e para o mundo. E tá o convite para você retornar aqui, tá? Certo. Qualquer tempo a gente agendar e você voltar aqui. Não, tem um projeto aí, inclusive um projeto profissional, comercial, que eu vou evoluir contigo e a gente desenvolve esse trabalho. Vamos iniciar esse trabalho Como aqui. É que a gente te acha nas redes sociais? Bem, você pode me achar lá no @joevanzesantos.psi. PSI. Vai estar na descrição aqui, de boa, mas isso. Pode dizer. Toda a minha rede social está sendo refeita, está sendo remodelada. Tá. E tenho parceiros que estão me ajudando nessa área também. Certo. E vai ser muito bom poder. Mas me acha basicamente nessa área, na rede social. joevanzesantos.psi. Isso. Obrigado, meu querido. Certo? Então, você gostou desse papo? Você gostou desse tema? Então compartilha. Já está inscrito? Se inscreve nesse canal, tá? Divulga para mais gente, viu? Para a semana tem mais um podcast e fica com Deus. Deus abençoe. Um beijo do Sam.